Olá a todos! Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos continuar falando sobre assédio moral. E se você não assistiu ao programa da semana anterior, confira tudo sobre assédio moral aqui no Fórum Legal. E para falar sobre o assunto, nossos convidados aqui no estúdio, Dr. Aparecido Inácio, advogado especialista em Direito do Trabalho e professor universitário de Ética e Legislação Empresarial, e Dr. César Alberto Granieri, advogado do Sintoresp e mestre em Função Social do Direito. Olá, doutores. Olá, tudo bem, André? Estamos de volta com o tema assédio moral. Muito bom. No programa anterior falávamos sobre o que é assédio moral, causas, consequências. Doutor Inácio, qual é o perfil do agressor? Como nós dissemos, o agressor geralmente é o chefe, o diretor, o gerente, o filho do dono ou até o dono da empresa. É o dono ou até, muitas vezes, o filho do dono. Mas ele tem uma forma de agir. Então é possível que os trabalhadores identifiquem, com esses exemplos que eu vou dar, alguns assediadores que talvez estejam aí do lado dele agora quando eu estou falando. Então, o agressor, o assediador, ele é hábil em humilhar sem perder a pose. É aquele um que bate rindo. Né? Ele é agressivo e perverso com palavras. Ele faz aquele jogo de diminuir, rebaixar a pessoa. Sempre acha que tem razão. O assediador é sempre o dono da verdade. Não aceita ser contrariado. Às vezes também ele é inseguro. Ele é complexado. Ou é até intolerante, não aceita ser contrariado. É o tipo, muitas vezes, também o carrasco. Ele bajula os seus superiores para depois ir lá castigar os subordinados. Tem aquele outro que é o falso bonzinho, que é amigo de todo mundo, mas que no final puxa o tapete e acaba prejudicando todos do seu departamento. Também tem aquele que é incapaz de liderar. E diante dessa sua incapacidade, ele se torna um agressor, se torna violento ou se torna um assediador. E há o incompetente. Aquele que colocaram ele ali porque ele é amigo de alguém, porque é apadrinhado por alguém, e para se manter no lugar, ele tem que ser agressivo, tem que ser violento. Né? Muitas vezes a gente identifica o agressor como se identifica um cachorro pitbull. É aquele que de longe assim, ele é bonito, vistoso, fisicamente bem apresentável, mas quando chega perto, se você bobear, ele te come. Né? Então essa é mais ou menos assim, as características do agressor, do assediador no campo trabalhista que a gente tem detectado. E quais são as vítimas mais frequentes? As vítimas mais frequentes são pessoas que estão em condições inferiores a ele. Todas as situações que nós estamos identificando aqui, exemplificando, ocorrem no campo do trabalho, no meio ambiente de trabalho. O trabalhador ele passa 1/3 da sua vida no ambiente de trabalho. Então, ele depende daquilo ali exatamente para se viver bem. Mas há situações em que o assediador se caracteriza mais diante das mulheres. As mulheres são as maiores vítimas do assédio. Pessoas com idade avançada também, caracteristicamente ocorre assédio contra elas. Pessoas em situações de instabilidade provisória, tipo dirigentes sindicais que estão trabalhando, cipeiros, deficientes ou doentes que estão retornando de afastamento previdenciário. Gestantes que também sofreram assédio em razão da sua instabilidade. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência física e também os gays, as lésbicas, os transexuais, e aí já é caracteristicamente mais o chamado assédio horizontal. Esse grupo geralmente ele é assediado por seus próprios pares em razão da sua opção sexual. As mães ou mulheres ou as pessoas obesas ou com sobrepeso, as mães solteiras, as negras, e como você disse, pessoas com deficiência. São os grupos mais sensíveis ao assédio, o que não significa que não ocorra entre outros. Que qualquer outra pessoa possa sofrer. Recentemente, um executivo de um banco entrou com um processo porque o presidente do banco assediava ele. E foi condenado, o banco foi condenado. Doutor César, o que fazer quando ocorre o assédio moral? A quem denunciar? Como recorrer? Havendo a identificação, a primeira motivação da pessoa é conseguir produzir elementos que sirvam para ele, para que ele possa, na junção desses elementos, comprovar a existência
de que ele está sendo vítima do assédio moral, são as chamadas provas, né? E no caso disso, ele constituindo, ele pode procurar principalmente os seus entes de classe, que são sindicatos, associações, também tem o Ministério Público, que está aí para poder estar avaliando até com mais poderes sobre a possibilidade da existência do assédio moral no local de trabalho. Então, principalmente sindicatos têm que ser, nesse momento, tem que ser atuante e tem que ser, evidentemente, instado pelo assediado para que ele possa verificar se as condições que estão sendo apresentadas são reais e possa levar adiante a denúncia, ou seja, todos os órgãos de proteção coletiva existentes, como eu nomeei no início, tem que ser procurado pelo trabalhador. Todo trabalhador tem um órgão de proteção, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, as entidades de classe que são seus sindicatos representativos, federações onde não houver um sindicato representativo, ele pode procurar saber onde existe uma federação, porque ali, por exemplo, é uma base inorganizada, ele pode procurar a federação, que ela vai ter poder de atuar naquela região. Então, há sempre um órgão de proteção próximo. É que a maioria das vezes o trabalhador não tem conhecimento desse fato. Por incrível que pareça, eles desconhecem a existência do seu próprio sindicato, ou o que o seu próprio sindicato pode fazer para si. Então, eu acredito que havendo características e havendo a identificação do assédio, ele tem que procurar, sim, imediatamente um órgão que possa lhe dar essa proteção. Doutores, vamos para um breve intervalo? Vamos. Não saia daí, a gente volta já já.